Boa tarde a todos. Eu sou Pedro De Luca e estou aqui juntamente a Gabriel Albano, Gustavo Martins, Vinícius Nau e Victor Jäger e estaremos apresentando o trabalho sobre as lesões por esforço repetitivo nos jogos eletrônicos. Primeiramente, as razões que nos levaram à escolha desse tema. Com o passar dos anos, a tecnologia se tornou muito influente na sociedade. Uma nova geração que nasceu cercada de avanços, com os jogos eletrônicos tomando seu espaço e crescendo em influência social, tanto que, em grandes eventos, pessoas de todo o mundo se reúnem para competir, desenvolver e discutir o futuro dos jogos eletrônicos. Ademais, conforme os jogos ganham seu espaço e influência, mais pessoas tendem a utilizá-lo como fonte de renda. Além disso, podemos falar, enquanto grupo, que passamos bastante tempo na frente da tela do computador jogando. Comportamento que se intensificou no período da quarentena, devido ao isolamento social. Então, resolvemos, com este trabalho, entender mais a fundo os malefícios dessa prática. A metodologia do trabalho se deu por pesquisas em sites informativos sobre as lesões por esforço repetitivo e procura de notícias sobre casos deste mal na sociedade dos jogos eletrônicos. Começamos então com qual a definição de lesão por esforço repetitivo ou LER. A LER ou DORT significa uma lesão osteomuscular gradual, ou seja, que se instala lentamente no organismo, causada por movimentos repetitivos e contínuos, como tocar piano, dirigir caminhões, fazer crochê, digitação, etc. Alguns fatores de risco que contribuem para esta lesão são tracionamentos, postura incorreta, içamento de pesos e etc. Apresentam sintomas como dor nos membros superiores e nos dedos, dificuldade para movimentá-los, formigamento, fadiga muscular e redução na amplitude do movimento. Com o conceito de LER explicado, passamos para o que pode ser ocasionado pelo consumo excessivo de jogos eletrônicos. Vício. Talvez o problema mais comum que podemos encontrar. O vício é uma doença, é algo impossível e que pode trazer alguns problemas para a vida de uma pessoa, como perda ou ganho de peso, falta de higiene pessoal, horário de sono irregular ou deixar de lado refeições importantes. Comportamentos agressivos e problemas de saúde. Estudiosos apontam que jogadores obsessivos podem desenvolver adversidades como depressão, ansiedade e aumento da irritabilidade, deixando quem joga agressivo. Além disso, crianças correm risco de se tornarem pessoas impulsivas e antissociais, caso se tornem viciadas em videogame. Além disso, podem ter problemas de visão. Tanto na TV como no computador, olhar diretamente para uma tela excessivamente poderá causar cansaço visual, que normalmente se torna um glaucoma. Olhar para uma tela clara é prejudicial aos componentes físicos do olho, uma vez que você passa a piscar menos quando está em contato visual com o jogo. Sedentarismo. Um dos mais preocupantes problemas que são ocasionados pelo excesso de videogame é o sedentarismo. A vontade de não praticar outra atividade que não seja jogar pode surgir e está cada vez mais comum. Postura. Com horas e horas sentado jogando, a postura tende a se manter de maneira errada, e com isso pode-se desenvolver problemas como lordose, hérnia de disco ou escoliose. Segundo a fisioterapeuta Socorro Almeida, a questão do uso do computador e do videogame não é só a questão postural, mas também o movimento repetitivo dos dedos, do punho na posição errada, e então a movimentação repetitiva é que vai provocar o adoecimento nos tendões e vai ocorrer realmente o processo inflamatório. Eu já acompanhei pacientes com 4 anos de idade apresentando lesões por esforço repetitivo. A quantidade de horas que o brasileiro dedica a jogos eletrônicos é bem alta, se comparada com de outros países. Em média, gastamos 15 horas por semana com nossos joguinhos. Porém, os adolescentes jogam mais, cerca de 19 horas por semana. Com esses dados estatísticos, não seria surpresa que haveria o desenvolvimento da LER e dos problemas mencionados anteriormente, o que também não é diferente para pessoas que jogam jogos em modalidades profissionais. Os profissionais de saúde vêm se tornando peças essenciais para o aumento do desempenho nas equipes de esportes eletrônicos. Primeiro foram os psicólogos, depois os nutricionistas e agora os fisioterapeutas. Um dos primeiros fisioterapeutas a chegar aos esportes é Victor Kinji, que atualmente trabalha por Loud, Prodigy e Team Liquid. Em entrevista exclusiva ao ESPN eSports Brasil, ele aponta que a diferença entre trabalhar com os esportes tradicionais e eletrônicos está na questão de tratar as lesões que os atletas dos esportes têm em relação às que aparecem nas modalidades tradicionais. Com os atletas dos esportes, por conta do movimento repetitivo por longos períodos e alta intensidade, a lesão mais frequente é a tendinite, e por isso o nosso trabalho foca mais na prevenção e tratamento desse tipo de lesão.
Para o fisioterapeuta da W7M Game, Matheus de Luca, é necessária uma atuação diferenciada devido à ocupação dos jogadores na questão do tempo de treinamento, bem como as qualidades e hábitos de cada jogador. O conhecimento dessas questões são os pilares para traçar um plano de trabalho fisioterápico assertivo e eficaz. A digitação intensa é uma das causas mais comuns de incidência da LER, e é a que mais tem contribuído para o aumento do número de casos de doenças ocupacionais. Tanto que é passiva de ações legais, enquadradas como acidentes de trabalho, e tendo a ANR17, que estabelece várias recomendações ergonômicas, relativas ao ambiente de trabalho. Essas medidas de prevenção, que provêm de estudos da adaptação do meio ambiente às características psicofisiológicas do corpo humano, envolvem pausas. A cada 25 minutos de trabalho de digitação, faça uma parada de 5 minutos e a cada 1 hora, saia da sua cadeira e movimente-se. Postura. Tenha postura adequada. Ombros relaxados, pulsos retos, costas apoiadas no encosto da cadeira e mantenha as plantas dos pés totalmente apoiadas no chão. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois estará correndo o risco de pressionar os nervos locais. Esses apoios servem apenas para descanso e a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. O monitor do computador deverá estar a uma distância entre 50 e 70 centímetros de seus olhos, ou de maneira prática, uma distância equivalente ao comprimento de um braço. A regulagem da altura da tela deve ser entre 15 e 30 graus abaixo de sua linha reta de visão. Teclado. Os teclados mecânicos que possuem teclas mais macias ajudam bastante na ergonomia, já que não precisa de esforço excessivo na digitação, o que irá evitar que músculos e tendões fiquem doloridos ou até tensionados. Mouse. É essencial que seu mouse tenha o mesmo tamanho da sua mão e tenha um bom tempo de resposta, sendo perfeitamente acomodado. Cadeira. É uma das peças mais importantes na prevenção de lesões. Deve ser do tipo ajustável para sua altura em relação à mesa, e seu encosto deve prover suporte integral para as costas, de preferência almofadado. O assento da cadeira nunca deverá tocar a parte interna dos seus joelhos, pois se isso ocorrer, poderá afetar na circulação do sangue nas pernas. Os apoios dos braços não devem ser muito próximos, nem muito afastados, muito baixos ou muito altos. Dessa forma, concluímos que, ao passo que a tecnologia se torna uma parte mais ativa de nossas vidas, é necessário tomarmos os cuidados para não desenvolvermos problemas de saúde, seja por períodos com atividade física ou aquisição de equipamentos ergonômicos e adequados. E se tiver passado por problemas relacionados a ler, recomenda-se procurar ajuda médica o quanto antes para evitar o agravamento. So beat it.